Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um, que é o Espiritismo pelo canal Onda Espírita, aonde fica o convite. Venha conhecer os nossos outros vídeos que estão lá no playlist. E não tem só isso, o objetivo do canal, ele é filantrópico, é trazer o conhecimento da doutrina espírita. Dê o seu joinha, compartilhe, vai ser maravilhoso porque tudo que nós recebemos de bônus, nós vamos reverter em cestas básicas, porque a essência do espiritismo é a caridade. E a gente pratica, leva o conhecimento da doutrina e também pratica a caridade. Tem mais? Tem música, estudo do livro todas as segundas-feiras, Os Mensageiros, às 21 horas, Evangelho no Lar, tem minutos com o espiritismo, entrevistas, vale a pena conhecer. Venha conhecer nosso canal. E vamos lá, continuando no que é o espiritismo, que Kardec está falando com o cético. O cético, ele reuniu todo o burburinho da época, né, porque o novo sempre assusta, em relação ao espiritismo, todos os críticos, na parte filosófica, científica, e ele reuniu todos aqueles comentários contra a doutrina e trouxe para o Kardec. E Kardec falou, vamos responder à medida do meu conhecimento ao que está acontecendo. E de uma certa maneira, para Kardec era bom, sim, porque ele acabava fazendo explicando para as pessoas, explicando através da curiosidade, porque você já imaginou, primeiro ele fala com o antagonista, agora estou falando com o cético. O pessoal vai querer saber, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha fake news, não tinha nada disso. Tinha, sim, jornais. É onde ali que estava ali o burburinho da época, que era os espíritos. Como é que um cara é reconhecido, né? Cientificamente, a descoberta dos espíritos e da lei da reencarnação. Uau! Né? E dentro desse contexto todo, que nós já falamos até agora, tem as falsas explicações dos fenômenos. Ou significa o quê? Que as pessoas, através do conhecimento bem superficial, fizeram todo o seu diagnóstico dos fenômenos. E o cético está lá, firme e forte, dizendo assim, é contra os fenômenos provocados que principalmente a crítica se levanta, que ela é contra. Então, o que ele vai dizer? Colocamos de lado toda suposição sobre o charlatanismo, que foi falado no vídeo anterior, e admitamos a mais completa boa-fé. Não será possível que o médium seja vítima de uma alucinação? Kardec, eu ignoro que já tenha claramente explicado o mecanismo da alucinação, e até eu fui ver. Gente, a alucinação é uma perturbação mental que se caracteriza por sensações visuais e auditivas, sensação sem objeto. Então ele fala, Kardec, é pena, porém, que aqueles que por meio dela pretendem dar conta dos fenômenos espíritas, por meio da alucinação, não possam antes apresentar explicações, a explicação deles. É interessante como que essas pessoas podem rapidamente comparar. Então ele fala, além disso, fatos que escapam a essa hipótese de ser alucinação. Quando a mesa ou outro objeto se move, ergue, bate, e quando ela dita, a vontade passeia por uma câmara, sem que possa alguém lhe tocar, quando ela se destaca no solo e suspende no espaço, isso é o que acontecia desses fenômenos naquela época, sem ponto de apoio, enfim, quando ao cair se despedaça, tudo isso não pode ser efeito de uma alucinação. E tem uma outra que ele coloca aqui que eu achei interessante. Suponho que o médium, por um produto de imaginação, creia ver o que não existe. Será admissível que todos os presentes sejam ao mesmo tempo vítimas da mesma vertigem? Ora. E isso daí, gente, não acontecia só em algum lugar, acontecia em vários lugares, inclusive fora de Paris. Fora, né? Totalmente fora. Bom, ele resolveu mudar o assunto. Aí ele diz, admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer? Do magnético, por exemplo? Responde Kardec, tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros, porque todo mundo sabe que nós já conversamos sobre isso,
que Kardec foi irredutível. Ele falava que isso era uma brincadeira, que ele não tinha tempo, ele tinha tanta coisa para fazer, que ele não tinha tempo de ficar vendo essas brincadeirinhas aí. Até que quando ele chegou, ele começou a ver aquilo que era algo um pouco mais. Começou a ver, vou aprofundar no que eu estou vendo. E veja só, aí ele colocou assim: se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, não há dúvida de que poderia ser assim explicados. Presta atenção, vou até repetir. Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, magnéticos, essas coisas, não há dúvida de que poderia ser assim explicado. Porém, quando esses movimentos e golpes nos deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento de uma inteira liberdade, foi-se levado a tirar a seguinte conclusão: se todo efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ah, simples assim, né, gente? Então ele colocou aqui mais uma questão. Ele fez uma pergunta, Kardec: poderão tais fenômenos ser produzidos por um fluido sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência? Aí pega. Aí ele dá um exemplo assim sempre da época, tá? Que aí eu fui com o convite para vocês pesquisarem, o pessoal mais jovem, né? Ele fala assim: quando verdes o aparelho de telégrafo, fazia, que davam através de sinais que correspondiam, fazendo sinais transmitindo o pensamento, bem compreendeis que esse aparelho de ferro ou de madeira não são inteligentes, mas que é uma inteligência que o faz mover. Olha que legal, né? Ele foi buscar o material para que tenha uma explicação lógica. E ele disse: dá-se o mesmo às mesas que nos referimos. Dão-se ou não efeitos inteligentes? Esta a questão. O que contestam são pessoas que nada viram ainda e se apressam a concluir, diz Kardec, segundo suas ideias particulares, baseada quanto muito em observação superficial. Kardec era fantástico nas suas colocações. Vamos mudar de assunto. Ele muda. Pode-se responder que se há um efeito inteligente, este pode ser um reflexo da inteligência, seja do médium, seja de quem interroga, ou mesmo dos assistentes. Por quê? Dizem, a resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém. Dizem. Então ele foi pegar, como eu falei para vocês, situações de outras pessoas. Dizem, ele fala, não é? Kardec responde: é ainda um erro, filho, falta observação. Aí ele diz: se os que assim pensam, se tivessem dado o trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, não deixariam de reconhecer a cada passo a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Aí ele conclui: como conciliar essa tese com as respostas obtidas, tão fora do alcance intelectual e da instrução do médium? Respostas que vão de encontro às suas ideias, desejos e opiniões, o que destrói completamente as previsões dos assistentes. Então, quer dizer, os espíritos são independentes. Então, muitas vezes, as pessoas fazem as perguntas com algumas ideias já pré-concebidas nas respostas, e eles não falam, não dão a resposta que eles querem. Vai totalmente contra. Ou, em outras vezes, eles até acabam dando as respostas do que as pessoas estão pensando. Mas tudo é o quê? Relativo. Como ele coloca aqui. Quando os médiuns escrevem uma língua que não conhecem, ou escrevem na sua própria, não sabem ler e nem escrever. Como explicar isso? Nós temos aqui no nosso Brasil, Chico Xavier, que ele conseguia escrever com os dois braços, e aqui em uma língua e aqui em outra. E aí? Como explicar? Refletindo, né? Além disso, mesmo admitindo-se essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria muito mais prodigioso, como ele está falando. Seria muito maior. Nossa! Aí ele diz: pois que o pensamento pode refletir-se sobre uma superfície, como uma luz, como um som, como algo caloroso. Não tem como. Se fosse dessa maneira, aí ele coloca aqui:
A ciência exerceria sua maior, em verdade havia nisto um motivo para que, se fosse dessa maneira, havia um motivo para a ciência usar todo o seu conhecimento em cima disso, porque produzir através de uma luz, de um fenômeno, de algo assim grandioso, poderia a ciência manipular isso, mas não consegue, porque os espíritos não são manipuláveis, eles se manifestam. Nós somos assim o intermediário. Nós temos um relacionamento com eles, podemos dizer assim, através da mediunidade e através do nosso pensamento. Aí ele diz, e depois ainda o maravilhoso seria maior, porque achando-se presentes 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou desta ou daquela outra? Então o sistema é insuportável, é insustentável. Então não é o pensamento das pessoas que vão fazer aquela manifestação. Não. Então é como eles procuravam dizer que os espíritos não existem. Porque se os espíritos existem e a lei da reencarnação também, fica muito difícil. A gente sabe que a gente precisa tomar um pouco mais de responsabilidade da nossa vida, né? Isso é cá entre nós, né? Fica meio complicado, né? Aí diz, Kardec continua, é realmente curioso ver se os contraditores empenharem-se na busca de causas 100 vezes mais extraordinárias e incompreensíveis do que aquelas que já propagamos. Então vai buscando tanta coisa que vai ficando até mais difícil, vai ficando até mais complexo das próprias teorias que eles vão inventando, é isso que Kardec quis dizer. Bom, vamos mudar de assunto, né? Então ele nem comentou nada e disse o seguinte, não será admissível, segundo querem alguns, que o médium se ache em estado de crise e goze certa lucidez que lhe dá a percepção sonambúlica, espécie de dupla vista que, aliás, nos pode explicar a extensão momentânea de suas faculdades intelectuais? Aí ele diz, vou repetir, essa pergunta é séria. Não será, aliás, todas são, não será admissível, segundo querem alguns, continua o pessoal dos burburinhos, que o médium se ache em estado de crise, entrou em crise, e goze certas lucidez. Como você está em crise e você tem lucidez. É meio complicado isso, né, gente? Crise e lucidez. Vamos lá. Que lhe dá a percepção sonambúlica. Percepção, mais ou menos. Ele está em crise, lucidez e sonâmbulo. Presta atenção. Crise, lucidez e sonambulismo. Espécie de dupla vista. Que, aliás, nos pode explicar a extensão momentânea de suas faculdades intelectuais, porque dizem, as comunicações obtidas pelos médiuns não vão além do alcance das que nos dão os sonâmbulos. Então, gente, eu olhei aqui, sonambulismo, deixamos de lado a mediunidade sonâmbula. Nós vamos falar sobre o sonambulismo em si. O sonâmbulo, ele durante o sono anda e fala. Lá ele está dizendo que ele entrou em crise, lucidez e sonambulismo. Os três. Crise, né? Lucidez e sonambulismo. E o sonâmbulo, ele durante o sono anda e fala. Olha só, fora do contexto, responde Kardec. É ainda esse um desses sistemas que não resiste a um exame aprofundado. Olha que educação dele, né? O médium nem se acha em crise, nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como os outros, sem nada apresentar de extraordinário. Certos efeitos particulares deram lugar a essa suposição. Porém, quem se não limitar a julgar as coisas por uma só face, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade particular, que não permite confundi-lo com o sonâmbulo, sendo a independência do seu pensamento demonstrada por fatos da maior evidência. Abstraindo das comunicações escritas, qual sonâmbulo que fez alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Qual deles pode produzir aparições visíveis e mesmo tangíveis?
Qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar, sem ponto de apoio? Será por efeito sonambúlico que certo médium desenhou um dia em minha casa e na presença de 20 testemunhas o retrato de uma jovem morta, que havia morta há 18 meses e a quem ele não reconhecera. Retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem, presente nessa sessão. O médium não conhecia. Quem é que trouxe o retrato da moça? A crise sonambúlica? A lucidez? Como é que foi? Se ele nunca tinha visto, apenas o pai pediu e ele foi fazendo. Será por efeito do mesmo gênero que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Nós já conversamos sobre as respostas, sobre a psicometria. Certamente, se admitirmos que o médium se acha em estado magnético, parece-me difícil crer que a mesa seja sonâmbula. Se é o médium, mas quem responde é a mesa. Não é? A psicometria é o resultado de manifestações através da batida. Então aqui vamos explicar. Por exemplo, nós estamos numa sessão. Aí a pessoa fala, quem está aí, responde para nós. Porque naquela época as coisas foram surgindo aos poucos até chegar à psicografia. Me responda, na mesa, uma batida sim, duas não. Na mesa há 3 mulheres? Era assim que respondia. Então há 2. Magnetismo do quê? Senão a mesa. Aquela mesa ninguém batia. Eles escutavam a batida. Então tá fora do contexto, né, gente? Quem não assistiu, leia os nossos vídeos anteriores que a gente explica sobre a psicometria, tá bom? Tá lá nos outros vídeos. Dizem ainda que o médium só falam com clareza daquilo que é conhecido. Como explicar o fato seguinte e sem outros da mesma espécie? Presta atenção nesse caso aqui. Então, quer dizer que o médium vai falar aquilo que ele já conhece. Então, ele deu o primeiro exemplo do retrato. Agora, o segundo exemplo, ele diz assim. Um dos meus amigos, muito bom médium, escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista havia 15 anos era ainda deste mundo. O espírito respondeu para ele, sim. Ainda vive. Foi-lhe respondido. Mora em Paris, rua tal, número tal, tanto tal para chegar lá. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Kardec fala. Seu pensamento poderia sugerir-lhe tal resposta, quando por causa da idade da pessoa por quem ele perguntava, havia toda a probabilidade de ela não existir mais. Isso Kardec questiona o nosso visitante. E ele continua. Se em certos casos vemos respostas combinarem com o pensamento de quem pergunta, será racional concluirmos que isso seja uma lei geral? Muitas vezes as respostas, como ele colocou, muitas vezes as respostas combinam com o pensamento de quem pergunta. Mas isso não seja o que é uma lei geral. Isso pode acontecer. Se lá é uma organização melhor que a nossa, lógico que se aqui acontece, lá também vai acontecer. De lá para cá, as comunicações. E ele diz, nisso, como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízes precipitados, que é o certo. Porque eles podem ser desmentidos pelos fatos que ainda se não observaram. É de suma importância o estudo. Porque o Espiritismo, ele foi muito bem feito e ditado pelos Espíritos. O nosso visitante resolve mudar o assunto e diz, não basta que os incrédulos vejam para se convencerem ou para que se convençam. Essa é a nova questão que nós vamos falar no próximo vídeo. Agradeço a presença de todos, um grande beijo no coração e fico com você. Conheça o nosso canal. Que Jesus, na sua infinita bondade, envolva e ilumine a todos nós.
no seu amor, na sua paz. Que assim seja.